Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura de Moçambique, Mia Couto, né? Contos de Mia Couto, que todo mundo conhece aí pelos romances, né? Terra Sonâmbula, que nós já falamos aqui no canal. E o Mia Couto, então, é aquela prosa poética, né? A prosa poética do Mia Couto, que ganhou o Camões em 2013. E aí o Mia Couto é aquela mescla, né, assim, de um prosador fazendo poesia, um poeta fazendo prosa, né? E aqui nos Vozes Anoitecidas, que é o primeiro livro de contos, 86, né, que se destaca junto com outras obras, como o Fio das Miçangas, né, que em 2004 nós vamos falar aqui também. E tem o Cada Homem é uma Raça, que é esse dos anos 90, 1990, e também tem o Contos do Nascer da Terra. Esses são os destaques, né, na literatura, contos, né, narrativas curtas, em que o Mia Couto vai usar muito essa questão poética, né, ou seja, os diálogos estão no meio da narrativa, né, os narradores de primeira e terceira pessoa vão passar a contar coisas da vida, resgatar, né, coisas que parecem sonhos, né, várias partes parecem sonhos, igual o conto, né, que começa aqui, em que um cidadão mais idoso, né, assim, no final da vida, resolve que vai abrir uma cova para enterrar a esposa, né? Nós somos velhos aqui, né? Nós vamos morrer, quem é que vai te enterrar? Aí ele começa a abrir a cova e tal, e no sofrimento de abrir essa cova, acaba que ele é que morre. Então ele vai ser enterrado na cova que abriu. Então aqui assim, uma história trágica, mas a forma como ele narra, né? Assim, o anoitecer da vida, né? Anoitecer da vida. Um casal de idosos, não tem mais quem cuide deles, né? Tem um outro aqui que é uma cena do boi que explode, né? O boi explodiu, explodiu, mas por que o boi explodiu? Porque ele pisou na mina terrestre. A mina terrestre é um explosivo enterrado, né? E que sobrou daquelas guerras, né? Guerra de independência, guerra civil, que ele já narrou lá, Terra Sonâmbula já falou disso, né? Que vários mutilados de guerra, várias crianças mortas, né? Por causa dessas minas que estão lá enterradas, desde a guerra de independência, ou seja, os moçambicanos expulsaram os portugueses, e depois as guerras civis, ou seja, as várias facções ali, várias políticas, ideologias dos moçambicanos, igual em Angola também teve isso, né? Começaram a entrar em guerra civil. Então eles expulsaram o colonizador português, mas não conseguiram chegar no governo, né? Daí ficaram em guerra civil. Então, são histórias assim, né, muito estranhas, né? São muito estranhas, a forma culinária também. Então tem o caso do velho Josias, né, que foi salvo das águas, que é um velho que ia levar uma oferenda de aguardente. No entanto, ele bebeu a oferenda lá e aí foi tentar arrumar a água para poder completar lá o balde de aguardente lá e caiu no poço, né? Entrou no poço, caiu lá, como é que quem tira, né? E aí vamos tentar resgatar, né? E aí tem o problema de comunicação, né, do português com o Josias, velho Josias. E ele não queria nem sair do poço mais, né? Já acostumou a ficar lá, mas aí resgatam ele. Então, assim, as coisas mais surreais, né? E tem o João Patanhoca, né? O João Patanhoca aí tem uma ideia de cobra, serpente, né? É um cobreiro apaixonado. Então tem a questão de que ele fica lá no quintal, né? Uma certa chinesa, e ele é acusado nisso, fala assim, olha, ele é acusado de ter matado a chinesa, né? Que é a Missice, né? Missice, uma viúva chinesa. E aí vai pegar, o que a chinesa está fazendo aqui em Moçambique, né? Vai explicando essas migrações, né? Pessoal da Ásia e da Índia, da China que vão morar na África, né? Em Moçambique. E aí ela acusa esse cobreiro, né? Esse Patanhoca de ter matado as crianças, né? Tá aí, ela é viúva, tá? Mas aí ele fica lá no quintal, tal, eles conversam e dá ideia em alguns momentos aqui de que ela é viúva do Patanhoca, né? Ou seja, o Patanhoca que é esse marido desaparecido, né? Então ela não é viúva nada, né? Mas assim, ó, vai entender as histórias, né? Tem também a história do Ascolindo Perpétuo Socorro, né? Que é um indiano que veio de Goa, né? Um indiano português que veio de Goa. Depois nós vamos dar uma dica de leitura aqui, ó, né? Que ele vai falar de Goa, né? Vai falar de Goa da Índia, que é uma colônia. Assim como tem Macau na China, né? Macau é uma colônia portuguesa na China. E aqui então ele vai falar do Ascolindo Perpétuo Socorro, que ele aí vai contar as histórias, só que vai contar as histórias a partir do ponto de vista do empregado lá, né? Ele é o patrão, né? Então nas rodas de conversa eles pedem lá para o João, o Vasco João, né? Vasco João contar as histórias do patrão. Então o cara vai contando, né? Ele fala, não, ele aumenta, mas não inventa, né? Então vai contar esses causos dessa vida do Ascolindo Perpétuo Socorro. O cara tá brigando lá, ele começa a jogar os móveis da casa, daqui a pouco ele se joga também na janela. Então as coisas assim, né? Tem também, afinal Carlota Argentina não chegou de voar, né? Aí tem esse também que tem um pouco de metalinguagem, né? Eu achei interessante isso aqui porque ele está conversando com um doutor, né? Doutor, você que é homem das leis, né? O homem jurídico aí, não deve ser um advogado, né? Então, um cidadão que está mais de 6 anos preso,
E parece que esse advogado, esse doutor, foi lá para ouvir a versão dele, né? Ah, você matou sua mulher, né? A tal da Carlota Argentina. E aí, interessante como esse narrador, né, está falando, contando essa história, né, vai voltando, né, toda essa vivência. E aí ele fala assim, olha, de escrever me cansei das letras, né? Me cansei das narrativas, né? Sabe que ele era um escritor? O que ele era, né? E aí ele fala que tem que aprender a ser árvore. Aí você lembra um pouco assim de Guimarães Rosa, né? Você lembra, né? Você lembra um pouco ali do Manuel de Barros, né? Que é o cara que quer se reduzir ao mínimo, ao simples, a vida simples. Então são narradores assim que, né? A gente faz um resumo mesmo, né? Faz um resumo porque o legal de ler uma prosa poética é muitas vezes a forma como ele narra, né? Assim, você vai resumir a história, mas peraí, o que é isso, né? Então eu acho interessante mais a forma como ele cria essas vozes narrativas, mais do que exatamente as narrações. E tem narrações que ele vai fazendo em vários mini capítulos, né? E algumas narrações vão lembrando muito, esse do Potanhoca vai lembrando um tom onírico, né? Um tom de sonho, assim, umas coisas que, como se o cara tivesse sonhado mesmo, né? Então é uma voz que está contando e parece que na verdade é um sonho. Parece que o próprio Miyakoto sonhou esses, né? Contos que nasceram de sonhos. Então fica a dica aqui do primeiro livro dele, né? Vozes Anoitecidas. Mas também tem um muito famoso dele que é o Fio das Miçangas, né? Que aí também tem primeira e terceira pessoa, a voz, né? Alguém está fazendo um depoimento, contando algum caso. E isso, geralmente falando muito da condição feminina, né? A condição da mulher mesmo nessa cultura de Moçambique, né? Aí ele vai falando, por exemplo, aqui as narrações de primeira pessoa com a voz, né, feminina, condição feminina, no sexto, o Meia Culpa, a Despedideira, que são mulheres contando esses casos que elas tiveram com os maridos, né? E não vou resumir, é só contando mesmo. Ah, tá, a aranha que faz arte, isso aqui é interessantíssimo, né? A Infinita Fiandeira, essa aqui eu destaquei também. Da aranha que faz a teia pela pura condição de fazer a teia, né? Pela arte de fazer a arte pela arte, né? Arte pela arte. É a aranha simbolista, né? Que ela vai tecendo a teia pela arte de fazer aquela teia, né? Então, qual é o seu objetivo? A aranha faz a teia para pegar insetos, né? Essa teia aqui da história vai fazer a teia pela estilística, pela estética de fazer aquele traçado, né? E alguns aranhas têm belíssimo, né? Como a miçanga, né? A forma de fazer o fio, de tecer o fio, fazer um tapete. Por exemplo, o tapete tem a utilidade, claro, cobrir o chão. Você pode deitar na esteira, né? O tapete é uma esteira, mas o tapete pode ser um conjunto alegórico de figuras, de cores, de fios, né? Pela pura beleza, né? Ou seja, beleza é um valor em si mesmo, né? Basta ver o simbolismo, basta ver lá o Charles Baudelaire. A arte pela arte seria justamente essa questão de a beleza bastar a si mesma. A beleza não precisa de algo além da beleza, né? Assim como a poesia também não precisa de algo além da poesia. A poesia comunica a si mesma, né? A mensagem da poesia é a própria, né? A mensagem do poema é o próprio poema, né? Então, diga o Rimbaud. Então aqui é interessante ler os contos justamente por isso, porque é uma narrativa que ela vai deslizando o tempo, e sempre tem ideia do rio é um tempo, o tempo é um rio, né? E tem várias ideias aqui que você vê que o Miyakoto aproveitou em outros romances, né? Terra Sonâmbula e outros, que é essa ideia do despatriado, né? Pessoas que vieram de fora da África, né? O português que veio, né? Da Europa para a África, o indiano português que veio para a Moçambique, né? Essa ideia lá da chinesa que veio da China, possivelmente de Macau, né? Talvez o marido seja de Macau. Então, ou seja, ele vai mostrando essa voz do deslocado, do expatriado, da questão, o choque de civilizações, né? Ou seja, muitas vezes a linguagem falada pelo colonizador não é a do colonizado, então muitas vezes as tribos não se entendem com o colonizador, as tribos estão muitas vezes, né, em desacordo entre si, e isso é aproveitado pelo colonizador português. A gente já viu isso lá na trilogia que ele conta lá do rei de Moçambique, o último rei de Moçambique. Então, ou seja, vai mostrando sempre essas coisas que mostram desconforto. Então, muitas vezes o tom lírico, né, o tom poético que ele conta, dá uma abafada nesse desconforto, né? Então eu acho interessante o Miyakoto isso. Ele consegue contar coisas assim que você julga escabrosa, né, podemos dizer assim, bem pesada, mas como ele conta de forma lírica, né, de forma, né, assim, bela, alivia, né? Então, igual a trilogia, eu só consegui ler a trilogia porque ele tem esse tom poético de contar, né? Porque se ele fosse contar no realismo, Rubem Fonseca, né, Ernest Hemingway, igual contou lá, né, Adeus às Armas, né, que mostra a guerra crua, né?
igual a Porque Ensinos Dobram também, que é uma narrativa crua. Aqui não, aqui o estilo do Miyakoto é diferente desse realismo puro, desse modernismo puro, porque ele vai mesclando elementos belos, né? A narrativa, por mais que ela tenha aspectos terríveis, como falar da guerra, guerra civil, né? A exploração da mão de obra, a exploração na condição da mulher, né? Mas como ele usa um tom lírico, um tom poético, a beleza da escrita dele alivia muitas vezes o tema do que ele está falando, né? Acho interessante, aí você consegue ler, né? Porque muitos temas aqui são complicadíssimos, né? Então esses são os contos. Então, esse aqui, por exemplo, né? São vários contos que vão alternando justamente essa terceira pessoa, a primeira pessoa, né? São contos curtos. Já o outro, esse aqui já tem os contos mais longos, né? Que são quase novelas, né? São quase novelas. E vamos então dar uma dica de leitura, que é justamente uma narrativa em dois tempos, né? Ou seja, que caminha no tempo, que é uma narrativa que acontece nos anos 2000, 2002, e uma narrativa que vai lá no século XVI, contando a história de Goa, né, que é uma dessas colônias portuguesas na Índia, e essa relação com pessoas que vieram da Índia, né, luso-indianos que vieram, né, ou indianos mesmo, né, tem personagens do Miyakoto nos romances que são indianos, né, e aí vai contar a história então de 2002, vai ter o Zero mais de Zero, né, e o Lázaro Vivo, e as suas aventuras com a estátua que eles encontraram no Rio, né? E ao mesmo tempo referindo-se a essa estátua lá no século XVI, 1560, né? Em Goa, e vai mostrando então essas relações, aquelas colônias portuguesas, né? Colônia de Portugal. Portugal saiu fazendo périplo africano, passou ali em Angola, depois subiu para Moçambique, foi para a Índia, Goa, né? Depois foi lá para Macau, né? Passou em Timor-Leste também. Então essa época aí do século XVI, que é a expansão do Império Português, né? Incluindo o Brasil, né? Então eles batiam aqui no Brasil, batiam ali na África, depois ia na Índia, depois ia na China, ia lá para a Indonésia, né? Em Timor-Leste. Então, ou seja, é a época do esplendor português. Então depois eu vou ler esse livro com mais calma, né? Eu vou ler com mais calma, a gente fazer a análise do enredo mesmo, mas hoje fica com uma dica de leitura. Esse é um romance, O Outro Pé da Sereia, e ele é de 2006, né? Publicado em 2006, ok? Então fica aí a dica de literatura africana, Miyakoto. Tem um livro do Miyakoto que eu estou correndo há muito tempo atrás, ver se eu lembro dele aqui, que é Um Rio Chamado Tempo e Uma Casa Chamada Terra, né? Um rio chamado Tempo e uma casa chamada Terra, que até hoje eu não achei. Está mais difícil que achar que o Norwegian Wood do Murakami, né? Também que é outro que estava na minha lista, não achei, né? Então ver se fica para a lista para 2024, né? O Norwegian Wood do Murakami e Um Rio Chamado Tempo e Uma Casa Chamada Terra. E essa ideia do rio chamado Tempo, tempo chamado rio, rio é tempo, essa ideia do tempo quanto fluxo, geralmente tem todas as narrativas, né, que eu tenho visto assim, de contos do Miyakoto, né? Contos, né? As Vozes Anoitecidas, Fidas Miçangas, e depois nós vamos ler mais romances do Miyakoto, inclusive esse, né? Do Outro Pé da Sereia, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.